Irmãos, boa tarde a todos. Quero chamar a sua atenção para a gente começar a nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar você para que feche seus olhos, para que nós possamos clamar por graça, clamar por bênção, para que Ele venha nos ensinar mais uma vez neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, que o Senhor nos abençoou de ontem para hoje. Obrigado pela noite de descanso, obrigado pelo que já fizemos durante o dia de hoje, e obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui neste local, com o objetivo, com o foco de aprender mais da Tua Palavra. Que o Senhor venha a ser o nosso grande mestre hoje, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas, para que nós, Pai, possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores, fiéis e obedientes à Tua Santa Palavra. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender as Tuas verdades. Assim nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrarmos no nosso estudo, quero convidar você para que abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vou fazer rapidamente a leitura até o versículo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. A partir do primeiro versículo. Assim diz a palavra do nosso Deus: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo aqui deixa muito claro a questão da nossa crença, a questão daquilo que nós devemos crer, naquilo que nós devemos acreditar. O apóstolo Paulo diz que a boa vontade do coração dele e a súplica dele a Deus era para que as pessoas pudessem ter os seus corações convertidos, para que as pessoas pudessem reconhecer Jesus como Deus. E o apóstolo Paulo então discorre aqui nesse texto, falando exatamente da nossa responsabilidade em proclamar o Evangelho. E nós olhamos para tudo aquilo que nós fazemos
dentro das nossas igrejas, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que tudo aquilo que nós fazemos precisa ser em prol do crescimento do reino. Então, o fato de nós estarmos aqui nos capacitando é para que o reino cresça, é para que pessoas sejam salvas. Mas é necessário termos uma crença por trás de tudo isso. É preciso entendermos a respeito daquilo que nós cremos. E quando nós olhamos para esse tema, credos e confissões, como nós vimos ontem, nós precisamos ter um credo, nós precisamos ter uma confissão dentro do nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos então proclamar tudo isso aos perdidos. Então, eu queria desafiar você, para que você não leve essa disciplina e tantas outras que vocês estudarão como simples disciplinas, mas como algo que Deus quer capacitar vocês, para que vocês sejam os enviados, para que vocês sejam aqueles que proclamam, aqueles que têm os pés na proclamação do verdadeiro Evangelho. Ontem nós falamos muito sobre isso, nós falamos sobre a importância dos credos, das confissões, nós conversamos muito a respeito disso, chegamos à conclusão que são documentos que a igreja produziu ao longo da história e que eles se tornam importantes e necessários para nós nos dias de hoje, algo que nós não devemos jamais desprezar. A palavra de Deus, ela está acima dos credos, ela está acima das confissões, mas esses documentos, eles são importantes e necessários para a igreja de hoje, e nós precisamos valorizar, nós precisamos enfatizar isso dentro das nossas igrejas, para que pessoas também sejam alcançadas, e para que nós, proclamadores desse Evangelho, possamos ter mais habilidade e conhecimento a respeito daquilo que nós cremos e a respeito daquilo que nós vamos falar. Então nós vamos continuar de onde nós paramos ontem. Hoje nós vamos falar sobre então a história das confissões. Nós vamos olhar então de forma mais detalhada a respeito de datas, a respeito de personagens, e eu tenho certeza que você vai se encantar com todas as histórias, todos esses dados que a história nos mostra e que nós temos em nossas mãos. Então, como nós apresentamos a vocês ontem, nós estamos então diante de 7 confissões ou documentos históricos reformados. Nós estamos então diante da Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg. Nós estamos também diante da Segunda Confissão Helvética, os cânones de Dort e também os 3 símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adotou, que são a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Então, nesse primeiro momento, nós vamos caminhar exatamente como que esses documentos foram produzidos, quem foram os personagens da produção desses documentos, tá? E você vai poder aprender um pouco mais sobre aquilo que a história então nos conta. Nós vamos então começar com a Confissão Belga, que na verdade é o documento mais antigo das confissões a serem estudadas nesse curso, tá? Então a Confissão Belga, ela é o documento produzido pela igreja, um documento de fé reformada, o mais antigo que nós temos em nossas mãos, tá? Ele é um documento que hoje é muito fácil de se encontrar, é um documento muito simples de se estudar, porém por causa da sua história muito antiga, algumas coisas lhe faltaram. Você vai perceber que principalmente os 3 documentos escritos no seu material, vocês vão perceber que alguns assuntos teológicos, eles não são descritos nessas confissões, tá? E às vezes porque realmente elas são algo muito antigo. Então, é chamada de belga porque ela se refere a todos os Países Baixos, né? Então, ela foi chamada de belga porque ela foi direcionada a um grupo, de países ali chamados Países Baixos. O principal autor, é Guido de Bresse, ali tem a data
em falecimento, que era um pastor itinerante e reformado. Então, quando nós olhamos para o contexto histórico, nós vamos perceber que era muito comum os pastores serem pastores itinerantes. Hoje os pastores eles ficam nas igrejas durante 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas antigamente não era assim, os pastores eram itinerantes, eles estavam aqui hoje, amanhã estavam em outros lugares. Quando eu fui conhecer a história da igreja, lá da qual eu pastorei, a Igreja Presbiteriana de Nobres, eu descobri exatamente isso. Foi um local que foi evangelizado pelos missionários americanos, e os missionários passavam praticamente de 6 em 6 meses pregando o Evangelho. Então, esses missionários, esses pastores, eles eram itinerantes, eles passavam pouco tempo nos locais pregando a palavra de Deus. Então, Guido de Bresse, na verdade, então, ele era um pastor itinerante. Então, a igreja sofria nesse tempo com a perseguição vinda do comando de Filipe II, ou Filipe II, partidário da ICAR. Todo mundo conhece essa sigla? ICAR? Não? Igreja Católica. Exatamente, Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, nesse contexto já havia então a perseguição vinda diretamente da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o grande Filipe II, que era o grande líder governamental, ele então estava perseguindo a igreja. Então, a igreja nesse contexto ela estava diante de uma perseguição vinda já da Igreja Católica. Então, essa confissão ela foi preparada por Guido de Bresse em francês como uma defesa para os crentes reformados perseguidos. Então, nós começamos a perceber algo aqui interessante, que esta confissão ela foi preparada, ela foi produzida para que os crentes das igrejas pudessem então ter algo em suas mãos para defender a sua fé. Então, por causa da perseguição da Igreja Católica, foi necessário então a criação de uma confissão de fé para que pudesse dar sustentação, para que pudesse dar ali uma solidificação para os crentes, para que eles pudessem então defender a sua fé. Então a gente começa a perceber que esses documentos eles não foram feitos simplesmente por fazer. Não foram pessoas que simplesmente vamos nos reunir e vamos produzir algo aqui. Não, tem um motivo, tem uma finalidade e tem um propósito. Ok? Então, ainda falando da confissão belga, o seu conteúdo. Nós vamos começar a perceber, irmãos, que desde muito tempo as pessoas começaram a olhar para as Sagradas Escrituras e começaram a desenvolver algo a respeito delas. Então, o conteúdo da confissão belga se divide assim: então, as doutrinas a respeito de Deus, do homem, de Cristo, da salvação, da igreja, dos últimos acontecimentos, dos governos civis. Então a gente começa a perceber que havia algo que precisava ser escrito, que precisava ser documentado, para que a igreja pudesse então olhar para essas doutrinas, entendê-las, para quê? Nesse contexto, para a defesa da sua fé. Para a defesa da sua fé. Então, como eu vou defender a minha fé se eu não tenho um conhecimento a respeito daquilo que eu creio? Ok? Então, aí nós estamos diante desse grande homem, Guido de Bresse, que em 1567 se tornou um mártir em meio a muitos outros que selaram a sua fé com sangue. Então, este homem, que foi o grande introdutor para que essa confissão belga pudesse ser produzida, ele se tornou um mártir, e ele morre então defendendo a sua fé, defendendo aquilo que ele cria e defendendo principalmente as Sagradas Escrituras. Então, não foram feitos, esses documentos não foram feitos em um contexto de
de grande tranquilidade. Eles foram feitos diante de perseguição e de morte eminente. A morte estava batendo as suas portas, caso eles fizessem isso. Então, este homem pagou aí com a sua vida. Segundo, então, o Catecismo de Heidelberg, ele foi escrito em Heidelberg, na Alemanha, a pedido de Frederico III, príncipe do Palatinado, uma província alemã. Então, Frederico III designou duas pessoas, basicamente, para produzir, então, esse catecismo. Zacarias Ursino, que era um professor de teologia de 28 anos, da Universidade de Heidelberg, e um pregador de 26 anos, chamado Gaspar Leviano, para que preparassem um catecismo reformado, com o objetivo de instruir jovens e orientar pastores e professores. Então nós começamos a perceber que ele já tem um propósito um pouco diferente do anterior. Aqui nós temos um propósito de instruir jovens e orientar pastores e professores. Então surgiu na história da igreja, nesse momento, a necessidade de capacitar os professores, de capacitar os jovens. Porque o catecismo, como funciona o catecismo? O catecismo ele é composto de perguntas e respostas. Então, quando eu faço uma pergunta, é necessário que haja uma resposta. E no momento que isso é estudado desta forma, a memorização se torna muito mais eficaz e muito mais eficiente. Então, se nós aqui fizermos um teste, fizermos aqui as perguntas e permitir que vocês respondessem, e nós fizéssemos isso repetidamente, com certeza a memória de vocês estaria muito mais ativas e vocês teriam muito mais proveito. Então, o que acontecia? A juventude carecia de algo que direcionasse a fé deles, algo que pudesse dar sustentação para aquilo que eles criam. Então, é por isso que nós precisamos olhar para esses documentos, aprender com eles que nós precisamos ir além daquilo que nós fazemos de pouco nas nossas igrejas. Às vezes é preciso a gente caminhar além daquilo que nós estamos fazendo. Infelizmente a gente vê muitas igrejas que estão retirando da sua base escola dominical. A gente vê igrejas tirando estudo bíblico. A gente vê igrejas não investindo no ensino, quando na verdade o ensino é a base da igreja. Então esses documentos eles já começaram a ser propostos e produzidos para que a igreja pudesse ter um material, para que a fé pudesse ser sustentada e para que eles pudessem ter uma maior facilidade então no aprendizado. Então, o Catecismo de Heidelberg foi produzido dentro desse contexto. Ele foi chamado de um catecismo de beleza e impacto incomuns, uma reconhecida obra-prima. Então, durante a história, depois da produção desse catecismo, as pessoas que olharam para ele, as pessoas que se deleitaram nele, eles chamaram de um catecismo de beleza e impacto incomuns, uma reconhecida obra-prima. Então, ele é bem pequeno. Se você tiver a oportunidade de ler, eu recomendo que você faça então essa leitura. Somente a quarta edição foi considerada como texto oficial do catecismo durante muito tempo. Então, quando apareceu a primeira edição do catecismo de Heidelberg, a Bíblia alemã ainda não era dividida em versículos, somente em livros e capítulos. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no Novo Testamento, quando ele foi escrito em grego, ele foi escrito de uma forma que era muito difícil a sua leitura e a sua compreensão. E nós estamos falando aqui de muito tempo atrás. Então, o Novo Testamento, se você olhar no original, ele foi escrito todo em letra maiúscula e sem espaço. Então, agora você pensa aí um texto que
seja uma frase toda em letra maiúscula e tudo junto. Então, se tornava difícil. É por isso que os textos bíblicos na igreja primitiva e também até mesmo no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ordena muitas vezes para que a palavra de Deus seja lida. Então, quando eu leio aqui, o entendimento de quem está ouvindo é diferente se ele pegar e ler por si só. Então, nessa época, a Bíblia, que estava traduzida para o alemão, ela não era dividida em versículos, ela só tinha os livros e os capítulos. Então tinha lá capítulo 2, e era uma constante, ela não tinha os versículos como nós temos hoje. Então isso se tornou mais uma necessidade para que então pudesse ser produzido esse catecismo, para que pudesse facilitar então o aprendizado e o ensino da igreja. Somente em uma tradução para o latim foi que os versículos foram acrescentados. Então isso acontece posterior. Esse catecismo é o que contém mais referências bíblicas para exemplificar as questões apresentadas de que qualquer outro, pois seus autores queriam que ele fosse um eco da Bíblia. Então, como desprezar algo que quem produziu gostaria que aquilo que foi produzido fosse um eco das Escrituras Sagradas? Então nós estamos diante do catecismo que mais tem referências bíblicas. Ou seja, nós estamos diante de um documento que foi feito, foi produzido à luz das Escrituras Sagradas. Imagina a complexidade disso, né? O que mais tem referências bíblicas, e era num tempo que não tinha ainda capítulos e versículos, né? Exatamente. Acho que tinha que, a referência não era citar ali, por exemplo, 1 Coríntios 10, 12, era escrever. Exatamente. Bem escrever. E muitas das vezes era necessário escrever, por exemplo, o capítulo todo. Porque como que você vai no capítulo, por exemplo, vamos pegar aí um capítulo comum aí de 20 versículos. Hoje é fácil, né? Você fala 1 Coríntios 7, 13. A pessoa vai direto. Mas eu tenho só o 7. E o 13 está, por exemplo, no meio do capítulo. Então, muitas vezes era necessário você discorrer todo. E de certa forma, quando a gente olha, isso é bom. Por quê? Porque hoje a gente vai direto no versículo. Aí corre o risco de a gente não conhecer o contexto posterior e anterior e pensar coisas que o texto não diz. Então havia a necessidade nessa época de ler o capítulo todo. Tinha que ler o capítulo todo. Então a pessoa aprendia mais? Ou não? Sim. Se ela lesse, exatamente. O aprendizado é outro. Infelizmente a gente está caminhando, e o mundo moderno faz isso conosco. Nós estamos caminhando para uma geração preguiçosa, né? Uma geração de busca automática das coisas, do imediatismo, né? Então, hoje, com as Bíblias nos celulares, você vai lá, 1 Coríntios 2, 3, pronto, já sai na sua tela. Parte B. Essa parte B é boa. Então, esse documento então é produzido com a finalidade de se tornar um eco das Escrituras, ou seja, um reflexo direto daquilo que a Escritura realmente fala. Então, o prefácio de Frederico III diz: os textos por meio dos quais a fé das crianças é confirmada foram escolhidos mediante muito esforço das Escrituras divinamente inspiradas. É o que o Wesley disse agora, esse esforço. Então percebam aqui, irmãos, olha só, nós estamos diante do prefácio. Olha aqui, olha aqui onde que eles queriam alcançar. Crianças. Né? Hoje a gente faz o quê? Hoje como que é o catecismo das crianças? Todo colorido, né? Tem vários, todo colorido, todo desenhado, todo bonitinho, todo com figuras, vídeos, e a tecnologia está aí às nossas mãos. Mas nesse tempo a criança tinha que ler, ou ela tinha que sentar com o pai e com a mãe e ouvir do pai e da mãe aquilo que foi produzido.
E lembrando, sempre olhando para as Escrituras Sagradas. Então isso mostra para nós que as crianças precisam ser ensinadas. Prioridades são elas. Se nós não ensinarmos as nossas crianças, nós perderemos uma geração. Então nós precisamos investir. Às vezes a pessoa fala assim: as crianças são o futuro da igreja. Eu particularmente meio discordo com isso. Eu acho que as crianças são presentes, elas estão na igreja, elas são parte da igreja. Não é no futuro que nós vamos investir nas crianças, é no presente, é agora. Então esses catecismos, eles tinham a finalidade de alcançar também o coração das crianças e fazer o quê? Confirmar o quê? A fé. Porque muitas vezes a gente parte de um princípio equivocado de que a criança não tem fé, de que a criança não acredita em nada, que a criança, tudo que você falar, é perdido. Nós precisamos solidificar a fé das nossas crianças. E aqui mais uma vez eu chamo a atenção de todos nós. Isso é responsabilidade nossa. Nós estamos em contato com crianças o tempo todo. Mas eu não tenho habilidade com criança. Mas você tem um filho, você tem um neto, você tem um sobrinho, você tem alguém de criança na sua família. Então, nós somos responsáveis por solidificar, por confirmar a fé das crianças que estão ao nosso redor. Então, são 129 perguntas, elas estão divididas em 3 partes, padronizadas de acordo com a Epístola aos Romanos. Então, este catecismo ele foi feito baseado em Romanos, e ele é dividido basicamente em 3 partes. As perguntas 3 a 11 se referem à experiência do pecado e à miséria. Nós vamos ver ali de forma muito clara, principalmente no capítulo 1 de Romanos. Isso é muito claro. As perguntas 12 a 85 se referem a Cristo e à fé. É quando Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. É o momento que Paulo vai tratar sobre Cristo. E as perguntas 86 a 129 abordam a verdadeira gratidão pelo livramento dado por Deus. Então são três divisões que elas na verdade elas são parte da nossa vida cristã. Se a gente olhar aqui de forma muito simples essas divisões, nós vamos ver o seguinte: eu preciso entender que o homem ele está num estado de pecado e miséria. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender Gênesis 3. Sim, eu preciso entender Gênesis 3. Quando eu entendo Gênesis 3, eu vou entender a minha fé em Cristo Jesus. A justificação ela é compreendida à luz da queda. Eu preciso entender que houve uma queda, que o homem é injusto, imerecedor diante de Deus, e que ele precisa da graça e ele precisa da justificação através da sua fé. Consequentemente, a terceira divisão, ela vai falar sobre a gratidão pelo livramento dado por Deus. É o momento em que o homem entende que ele é pecador, ele entende que ele carece da fé em Jesus Cristo, e no terceiro ponto é quando ele entende que ele precisa ser grato por tudo isso. Se tem a coisa que a maioria dos crentes menos agradecem, é pela concretização da salvação. Essa é uma coisa que muitas vezes é negligenciada nas nossas orações. A gente agradece por muitas coisas, e devemos agradecer sim, pelo alimento, pelo ar, pela água, pelo sustento, pela casa, pela família. Mas se nós buscarmos na nossa memória qual foi a última vez que você realmente agradeceu a Deus em oração pela sua salvação? Tenta buscar na sua memória. Então, quando nós olhamos para um catecismo desse, ele vai nos direcionar
coração grato diante de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, então nós precisamos ser gratos a Ele. Percebam como esses catecismos eles nos direcionam a ter um entendimento mais sistemático e organizado a respeito da nossa fé. Então, são realmente importantes. Ele é mais espiritual do que pedagógico. Então, o objetivo não era somente ensinar, era fortalecer a igreja para que a espiritualidade da igreja pudesse então ser solidificada. Não era simplesmente algo só para ensinar, era algo para ensinar e produzir na igreja o quê? A edificação e o fortalecimento da fé. Então, era esse o seu objetivo. Então, Petros Athenos foi o responsável por traduzir para o holandês, que depois de alguns meses foi aberto um precedente para os ministros holandeses pregar todos os domingos à noite com base neste catecismo. Lembra que eu falei isso ontem? Que alguns catecismos, algumas confissões, elas passaram a ser usadas nos púlpitos. Então, a partir do momento que esse catecismo foi traduzido para o holandês, a igreja reformada da Holanda, ela começou a permitir que este catecismo pudesse então servir como base daquilo que era pregado nos domingos à noite. Então a gente começa a perceber que não é um documento simples e um documento superficial, era algo muito profundo, era algo que precisava ser passado para a igreja, para que a igreja pudesse então tomar parte disso. Então esse catecismo circula de forma ampla. Olha só que interessante, irmãos, perdendo apenas para a Bíblia e The Imitation of Christ, de Thomas A. Kempis, Pilgrims of Progress, de John Bunyan, que é o Peregrino. Então, esse catecismo, ele circula de forma tão ampla e só perde por essas três obras. Uma obra, então, nós estamos falando aqui de forma mundial. Então, é uma obra conhecida mundialmente, e é uma obra que está aí nas igrejas e precisam ser estudadas por ela. Então ele é profundamente calvinista, mas moderado quanto ao tom e pacífico quanto ao espírito. Então, o que acontece? Porque Calvino, a gente vê que Calvino é bate-burro, né? Calvino é tudo diretão, e é aquilo e pronto. Então, apesar desse catecismo ser calvinista, mas ele muda somente o tom. Então ele tem um tom mais pacífico e mais moderado. Então ele pegou todos os ensinos de Calvino e ele deu um tom mais tranquilo, mais suave. Ele amansou. Porém, nós percebemos de forma muito clara que as doutrinas foram mantidas. As doutrinas calvinistas, elas foram mantidas, tanto que ele é reconhecido como um catecismo reformado. A segunda confissão helvética, isso é um documento muito interessante também. Nós estamos então diante da preocupação em harmonizar e consolidar a reforma. Foi que deu origem à primeira confissão helvética em 1536. Ela tinha o objetivo de produzir uma confissão comum em toda a Suíça. Então, qual era o objetivo? Qual era o propósito? As pessoas estavam crendo em um monte de coisa. Elas estavam crendo em tantas doutrinas que foi necessário fazer com que, vamos fazer um documento, algo que pudesse nortear a igreja da Suíça, para que a igreja pudesse pensar o quê? A mesma coisa. Isso é novo. Essa questão de pensar, essa questão de crer, vamos falar assim, das heresias, isso é novo. A Bíblia fala sobre isso.
sofreu com isso? Novo Testamento. Paulo tinha que falar para o povo que estava acreditando nos anjos. Paulo tinha que falar para aquele povo que estava acreditando na deusa Diana. Paulo tinha que falar para o povo que estava acreditando não acreditava na ressurreição. Paulo teve que fazer um tantão de coisa. Por quê? Porque essas coisas começaram a entrar nas igrejas e era necessário que Paulo escrevesse uma carta para que aquilo fosse corrigido e que a igreja pensasse o quê? A mesma coisa. Teve aquela questão da circuncisão dos gentios também, teve também o presbitério. Sim, os presbíteros tiveram que se reunir para quê? Qual que era o objetivo? O objetivo era afunilar o negócio e falar: igreja, agora chama a igreja aí. Igreja, o negócio é o seguinte, é nisso que a gente crê. Sabe? É nisso que a gente crê. Vocês precisam entender, igreja, que nós cremos desta forma. Por que nós cremos dessa forma? Porque a Bíblia diz assim. Porque a Bíblia direciona dessa forma. Então, o que a gente precisa entender a respeito desses documentos, que eles eram produzidos exatamente para que a igreja pudesse pensar a mesma coisa, agir da mesma forma. Irmãos, não tem uma forma da igreja alcançar mais paz quando a igreja pensa de forma unânime na doutrina bíblica. A melhor coisa que um pastor pode fazer dentro da sua igreja para que haja paz é ensinar as doutrinas bíblicas. Quando a gente fala de racha de igreja e cisma das igrejas, às vezes a gente acha que as grandes motivações são financeiras ou de bens, e às vezes são. Mas a grande maioria dos rachas e dos cismas das igrejas são questões doutrinárias. São por discordâncias doutrinárias. Eu creio dessa forma, você crê dessa forma. Então você vai para o seu canto, eu fico no meu. E aí nós já temos duas igrejas. Então os catecismos e as confissões, elas servem para quê? Exatamente para trazer união para a igreja. Trazer solidificação para a igreja. Trazer comunhão para a igreja. Porque se nós estivéssemos num grupo aqui, quando vocês entrarem, por exemplo, em teologia sistemática, vocês vão perceber isso. Que a doutrina, ela é importante e ela precisa fazer parte do meu pensamento, do seu pensamento, e todos os nossos pensamentos a respeito dessas doutrinas precisam estar sustentados na Bíblia. Então, era isso que era o objetivo. Então, Helvete é o termo latino usado para se referir ao povo do leste da Gália, atual Suíça. Foi apreciada por Lutero, mas rejeitada por causa de uma discordância em relação à presença real de Cristo na última ceia. Então, o que acontece? Lutero gostou, Lutero se simpatizou por essa confissão, por essa confissão helvética, porém ele rejeitou porque houve uma discordância a questão da presença real de Cristo na última ceia. Então nós falamos agora da primeira, Esse documento que é usado é a segunda. Então já a segunda teve início a partir de uma confissão pessoal de Henrik Bullinger em 1562. Então olha só que coisa interessante, nós já temos um outro contexto. Agora nós temos o contexto de que essa confissão, então, ela parte de quê? De uma confissão pessoal. Então era alguém que tinha uma confissão, era alguém que tinha suas crenças, e a gente vai ver uma história bem interessante. Então, devido a uma peste que assolou Zurique, Bullinger achou que ia morrer. Por isso ele revisou toda a confissão. Sua esposa e filhas morreram, mas ele permaneceu vivo. Então o que aconteceu? Esse Bullinger, ele tinha lá sua confissão. Quando essa peste alcançou ali toda aquela região, ele achou que todo mundo fosse morrer. E aí o que ele fez? Ele sentou e revisou tudo, ele refez tudo, ele
correção toda a sua edição, porque ele achou que ele ia morrer. Mas aí o que aconteceu? Seus filhos, suas filhas morreram e ele permaneceu vivo. Ele acabou não falecendo. Então, Frederico III pediu para que Bullinger produzisse uma declaração de fé reformada. Foi quando ele deu uma cópia do seu trabalho. Então, nós estamos aqui diante de um contexto um pouco diferente. Nós estamos falando agora da segunda. Então, a partir da primeira, Bullinger produziu lá o seu documento, a sua confissão de fé, e quando Frederico III pediu para que ele produzisse, ele já tinha pronta, e ele entregou simplesmente o seu trabalho. Esse cabra-pão. Se os trabalhos de conclusão de curso dos seminários fossem assim, né? O que você quer saber? Eu quero saber sobre esse assunto. Está aqui o meu trabalho. Oh, coisa boa. Se você quiser saber sobre cristologia, eu passo para vocês a minha monografia. Eu vou fazer a propaganda aqui. Então, ele tira, como se ele tivesse tirado uma cópia do trabalho, e ele entrega então para Frederico III. Então, nós estamos diante de um manual compacto da teologia reformada. Então, ela é composta de 30 capítulos e tem quase 20.000 palavras. Então, a gente começa a perceber outro detalhe nessas confissões, de que não eram documentos simples. Não é assim, fala para mim sobre a ceia. Aí você vai falar, bom, a ceia é o corpo e o sangue de Cristo, e é pão e vinho. Pronto. Não. Eram conclusões complexas muitas vezes. Era algo que chamava a atenção do povo, era algo que precisava despertar o entendimento na cabeça daquelas pessoas para que elas pudessem então ter a sua fé afirmada, chegar à conclusão da forma como ali está escrito. Então, isso serve para nós por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso conhecimento é muito raso. De forma geral, ele é muito superficial. Se você olhar para a confissão de Guanabara, uma das primeiras aqui do Brasil, você vai perceber que aqueles homens estavam presos. Aqueles homens estavam presos lá no Rio de Janeiro. E eles começaram a produzir esta confissão de fé de Guanabara, que você pode procurar, tem na internet também. Sabe como que eles produziram essa confissão de fé? Sabe como que eles escreveram ela? Eles não tinham nem material de consulta. Eles não tinham nada para pesquisar ou para se apoiar. Aí você diz, como que eles fizeram isso? Como? É por isso, nem a Bíblia, eles estavam presos. É por isso que a palavra de Deus diz, guarda onde a tua palavra, a palavra de Deus? No coração. No coração. Então, a gente vai perceber que esse pessoal, eles tinham uma habilidade tremenda de memorização. E a gente precisa aprender com eles. A gente precisa aprender com essas pessoas. Então, ele produziu aí 30 capítulos com mais de 20.000 palavras. E olha só, outra coisa interessante, ele teve início, teve como pano de fundo as Institutas de Calvino, sendo um resumo bem abrangente da teologia reformada. Então a gente começa a perceber, irmãos, que esses homens produziam coisas, documentos, a partir de coisas também que já tinham sido escritas. Então a gente começa a perceber que essas pessoas usavam coisas que tinham sido produzidas antes deles. E essa é a questão. Por que nós, nos dias de hoje, vamos deixar tudo isso? Por que nós vamos abandonar essas coisas? Então, este homem, ele olha então para as Institutas de Calvino, e ele é como se ele fizesse um resumo um pouco mais compacto, mas porém abrangente.
Então, seu ponto de partida estava firmado exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Ela avançou em direção às ideias da teologia sistemática. Tá? Quando vocês mergulharem na teologia sistemática, que será em breve, aí sim, né? É só crise, né? Vocês vão perceber que ele então olhou para toda a teologia sistemática e ele planejou tudo isso de forma muito organizada, tá? Muito organizada. Então ele se preocupou também em abordar questões que eram características da Reforma e de Calvino. Tá? Então ele olhou para a Reforma e ele olhou também para Calvino. Como? A pregação de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Parece redundante, mas é algo que precisa estar gravado no nosso coração. Eu não posso pregar a palavra de Deus desassociado da palavra de Deus. E é isso que muitas pessoas fazem. As pessoas chegam, hoje a gente vê muito isso nas igrejas. Abra sua Bíblia e não sei o que, abre a sua Bíblia, a pessoa abre a Bíblia, lê o texto e fala de outra coisa. Então, essa que é a questão. Então, quando nós olhamos para esses documentos, nós vamos perceber que eles estão, desde antigamente, confirmando aquilo que precisa ser confirmado hoje. Eles estão, é como se ele dissesse, lá naquele tempo, a pregação que nós pregamos, que é a palavra de Deus, deve ser a palavra de Deus, não é minha palavra. É o que eu falei ontem. Alguém perguntar para você, o que você acha disso? Não, eu não acho, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz isso. Então, isso toma um peso diferente. Isso toma um peso de autoridade sobre aquilo que você está dizendo, sobre aquilo que você está falando. Então, ele também diz que Cristo é o espelho no qual devemos contemplar a nossa eleição. Então a eleição, ela precisa ser vista através de Cristo Jesus. Não há como nós olharmos a eleição se nós retirarmos Cristo dela. Outra coisa que ele diz, que a providência e a predestinação recebem tratamento de forma separada. Tá? Então, o corpo e o sangue de Cristo não são recebidos carnalmente, mas espiritualmente, ou seja, por intermédio do Espírito Santo. Tá? Então, ele divide isso olhando então para as institutas de Calvino, e é a base que ele então olha. Ele aborda também outras questões da prática religiosa, como oração, cânticos, o dia dos santos, a catequese, a visitação aos doentes, enterro dos mortos, casamento e celibato e o papel dos magistrados. Então a gente começa a perceber outro detalhe aqui, que essas confissões, elas não eram exclusivamente e unicamente para a igreja, por mais que a igreja era grande beneficiada. Então, eles falam, instruíam as igrejas sobre o papel dos magistrados, sobre casamento e celibato, sobre todas essas questões da prática religiosa, aquilo que nós fazemos na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. Então, algo muito interessante. Então, nós estamos diante de uma das confissões mais maduras referente à Reforma Protestante, e isso no século ali 16. Essa confissão tem um valor intenso no testemunho das obras e da fé de Banner. Ok? Então, a próxima, os cânones de Dort. Os cânones de Dort, é conhecido como o julgamento do sínodo de Dort, sobre os 5 artigos principais da doutrina em discussão na Holanda. Vocês sabem quais seriam esses 5 pontos, esses 5 artigos principais da doutrina que estavam em discussão na Holanda? Não
Vamos caminhar aqui, vocês vão ou lembrar ou aprender. Isso, está aí. Está aí sim. Então, também conhecido como os 5 artigos contra os arminianos. Aqui é os 5 pontos, não é 5 solas. Tá? Não, aqui são os 5 pontos do arminianismo, que depois a gente vai ver ali, de forma um pouco mais detalhada, o que aconteceu. Tá? Então aqui ainda não são as 5 solas. Tá? São os 5 pontos, os 5 artigos contra os arminianos. Então, os cânones de Dort, eles são produzidos como uma refutação dos 5 artigos ou 5 pontos que os arminianos estavam então produzindo naquele contexto. Então, são declarações doutrinárias que o Sínodo de Dort adotou entre os anos de 1618 e 19 em Dort-Trebestedt. Teve um caráter e alcance internacional, mesmo sendo esse sínodo nacional, composto de igrejas reformadas na Holanda. Então, olha o grupo de pessoas que participavam aqui desta produção: 27 delegados estrangeiros, representando 8 países, e 62 delegados holandeses. Então, por mais que aqui nós estamos diante de um sínodo nacional, ele teve um alcance internacional. Tá? Então, nós estamos falando aqui de muitas pessoas que se reuniram para produzir isso aqui. Então, não eram poucas as pessoas. Então, esse sínodo teve início com o propósito de resolver a controvérsia arminiana que surgiu nas igrejas holandesas. Então, a gente começa a perceber que o arminianismo ele surge então no contexto da Holanda. Aqui estamos diante do grande autor, do grande idealizador dessa doutrina, Jacob Arminio. Era um professor de teologia da Universidade de Leiden. Ele divergia de vários pontos da teologia reformada. Então, agora nós temos um contexto diferente no Cânones de Dort. Nós temos um contexto onde nós já não temos a Igreja Católica, nós já não temos a perseguição direta da Igreja Católica, mas nós temos o surgimento de uma doutrina que estava sendo contra a doutrina reformada pregada em toda aquela região. Então, esse cidadão, que é um teólogo e professor da Universidade de Leiden, ele discordava disso, ele discordava da teologia reformada. Foi quando ele produziu então esses cinco argumentos, esses 5 artigos. Então, depois da sua morte, 43 de seus seguidores apresentaram diante da Assembleia da Holanda vários pontos de vista da heresia de Arminius. Então, o que aconteceu? Arminius morreu. Depois que ele morreu, 43 pessoas que eram seguidores dele produziram um documento contra a teologia reformada, contra a doutrina reformada, e ele apresentou então onde? Na Assembleia da Holanda. Então é como se, vamos pegar um exemplo aqui prático nosso, é como se chegasse um pastor dentro do nosso presbitério, numa reunião de presbitério, ou de sínodo, ou de Supremo Concílio, e ele chegasse lá, contrapondo 5 doutrinas da teologia reformada. Então foi isso que os seguidores de Armínio fizeram. Eles produziram esses artigos, levaram na Assembleia, com qual finalidade? De que o que eles pensavam, como eles pensavam, tinha que ser o certo. Então eles queriam mudar toda a doutrina reformada e colocar então esses pontos. Então, um outro contexto, nós estamos diante de um outro contexto então muito forte. Então eles apresentaram um documento chamado protesto, tá? Então, sim. Sim.
na verdade, exatamente, porque é muita coisa. É porque o que acontece? São 5 artigos, 5 pontos, vamos dizer assim, que todo o restante da doutrina ao redor é afetada. Então essa que é a questão. Essa que é a questão. Porque, biblicamente, qualquer coisa que você retira ou você acrescenta, você começa a dar um sentido diferente para tudo. Então são 5 pontos, parece pouco, como a Regiane disse, mas é algo que ele enraizou e se ele permitisse, ele vai para todo. É como um câncer, ele começa a crescer e ele começa a desenvolver e isso toma conta. Então a gente vai ver as doutrinas ali, de forma, claro, um pouco superficial, mas só para vocês entenderem. Então, está lá. O que eles ensinaram? A eleição é baseada na fé pressuposta e prevista. Então, qual que é a crença? E, irmãos, isso aqui está nas igrejas hoje, viu? Isso aqui existem muitas igrejas que... Exatamente. Então, qual que é a crença nesse primeiro ponto? A crença é que Deus te salvou. Por quê? Porque Ele sabia, de acordo com a sua presciência, de que um dia você seria tão bom e você aceitaria o Evangelho. Então Deus olhou para o futuro, de acordo com a presciência dele, Ele disse: eu vou salvar, porque um dia Ele vai aceitar. Qual que é o problema dessa doutrina? De forma simples, básica e impactante. Qual que é o problema? E se eu sou bom, eu não preciso de Cristo, eu não preciso da graça. Está em mim. Exatamente. Então, afeta tudo, muda tudo. Muda tudo. Então, a primeira coisa que eles chegaram aí foi dizendo isso. A segunda, a universalidade da redenção de Cristo. Então, o que eles vão dizer? O que eles vão afirmar? Eles vão afirmar que, de acordo com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eles vão acreditar na universalidade da redenção de Cristo, ou seja, Cristo morreu por todos. Aí eu anulo a parte de cima, eu anulo a eleição, porque o que eu quero dizer com eleição? Se alguns foram eleitos, outros não foram. Então eu vou contrário ao próprio argumento da universalidade. Ok? Terceiro, o livre-arbítrio e a depravação parcial do homem. Então o homem não é de total ruim. Existe algo de bom dentro do homem que, sendo estimulado, sendo colocado em prática, o grande problema não é isso, irmãos, porque o grande problema disso tudo aqui é porque tudo isso aqui, ele tem propósito de salvação. Então, nós estamos falando de uma bondade suficiente para tornar a pessoa o quê? Merecedor da salvação. Então, eu sou depravado parcial. Então, se eu sou parcial, a parte boa minha, ela é suficiente para gerar em mim uma disposição santa, justa e reta diante de Deus, para eu merecer a salvação. Aí eu anulo novamente o quê? A graça. Eu anulo a misericórdia de Deus. Provavelmente eles devem usar a história de Noé para justificar isso. Noé? Ele foi salvo, a Deus viu nele algo que preservou ele, né? Porque ele acreditou, mas ele acreditou que Deus Sim. ele não coloca nessa marca, mas eu acredito que uma das histórias que eles devem ter usado para defender esse mundo seria isso. É porque, na verdade, a gente vê que as escrituras sagradas, elas nos mostram de forma muito clara que... Por que acontece? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre Jó, qual a característica que a Bíblia dá lá no início de
Jó, no livro de Jó para ele? Homem reto, íntegro, temente a Deus. Ok, mas isso são pontos, são qualidades de Jó para considerá-lo salvo? Não, essa que é a questão. Essa que é a questão. Ele era sim um homem reto, justo, ele era sim um homem temente a Deus, mas tudo isso ainda é insuficiente para que o homem possa alcançar a salvação. Tá? Então, eles chegaram com isso aí e tentaram defender lá. O quarto, a resistibilidade da graça, né? Então a gente vai ver que para o ensino deles, se Deus te chamou, se Deus te elegeu, e no dia que Deus te chamar e falar assim, hoje eu vou converter o seu coração, para eles eu posso o quê? Resistir. Eu posso dizer não quero Deus, depois eu posso querer, agora não. Vou pensar, deixa para amanhã. Isso, estou novo. E aí, na verdade, irmãos, por que acontece? Porque ainda não chegou o chamado. Porque a hora que chegar não tem jeito. Não tem, gente. Não tem. Quando Deus chama, não tem jeito. A vocação, nós chamamos dentro da teologia de vocação eficaz. Então, não há nada que possa, resistir. E a quinta, a possibilidade de cair da graça, né? Então essa talvez seja uma das piores, né? É o fato de eu poder perder a salvação. Então eles vão crer que dependendo do pecado que eu cometo, eu posso perder a salvação, tá? Isso nós vemos dentro, por exemplo, de muitas igrejas aqui. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu poder cair, da possibilidade de eu cair da graça? Ela é insuficiente, e tem mais. Se ela é insuficiente, eu posso resgatar isso de acordo com essa doutrina? Sim. Basta fazer algo de bom novamente e eu alcanço. É por isso que as pessoas que creem nessa doutrina, elas vivem numa crise espiritual muito grande, porque elas ficam assim: nossa, eu pequei, será que eu pequei? Será que eu perdi a minha salvação? Nossa, será que eu perdi? Se eu perdi, o que eu posso fazer para resgatar? E aí a pessoa começa a buscar as coisas para poder novamente merecer e alcançar a salvação. Então, foi isso que aqueles homens então apresentaram contra a doutrina reformada. Então, o cânone de Dort, ele nasce exatamente para refutar e para trazer à igreja uma sensibilidade e uma certeza de que não é assim, tá? Tanto que a gente vai ver que todos eles não foram aceitos. Então eles queriam que fosse feita uma revisão dos padrões doutrinários das igrejas reformadas, e até queriam ter a proteção do governo sobre seus pontos doutrinários. Porque o que acontece? Nesse período a igreja, ela era unida ao Estado, né? Então o Estado e a igreja era como se fosse uma coisa só. Então o que eles queriam? Primeiro, eles queriam que fosse feita uma revisão. Então é como se eles pegassem tudo que foi escrito dentro da reforma protestante e falavam: vamos revisar tudo. Mas qual é a revisão que eles queriam fazer? Tira tudo isso aqui e põe isso aqui. E eles sabiam que isso não ia passar, eles sabiam que isso ia ser problema para eles, que isso não ia ser aceito, que eles pediam até o quê? Eles pediram o quê? Proteção do governo. Então, governo, o negócio é o seguinte: nós vamos apresentar esse negócio lá, vai dar pano para manga, o negócio vai complicar, o caldo vai engrossar, e eu preciso da proteção de você. Porque nesse caso aqui, os hereges muitas vezes eram condenados à morte. Era muito comum os hereges serem condenados à morte. Eles eram queimados, eles eram decapitados, eles eram mortos, literalmente.
Então eles pedem a proteção do governo para que os seus pontos doutrinários pudessem não só serem aprovados, mas que não houvesse nenhuma perseguição para eles. Essa situação foi tão complexa e impactante que desencadeou uma guerra civil na Holanda. Então a gente começa a perceber, irmãos, que essas questões elas eram levadas tão a sério que houve uma guerra civil, né, na Holanda. As pessoas foram para as ruas, né, e daí vem a questão de ser protestante, né? As pessoas foram para as ruas para protestar, para defender. Então o negócio ficou tão complicado que desencadeou uma guerra civil. Só em 617 a Assembleia votou por 4-3. Olha só, foi apertado. A favor do tratamento do problema. Então o que acontece? O problema era tão grande, o negócio era tão cabuloso, que eles não queriam nem tratar. Às vezes a gente faz isso, né? Os pastores que estão aqui, às vezes o documento está lá para a gente, isso aqui não tem sentido nem tratar. O negócio está tão complexo, o negócio vai dar tanto problema, e é um negócio tão sem fundamento, que, gente, isso aqui não vamos nem tratar. Mas eles resolveram tratar. Por 4-3. Eles foram então. Aí nesse caso, 3 não queria nem tratar, 4 aceitou. Isso, exatamente. Aceitou o tratamento. Aceitou discutir. Exatamente. Não é aprovação ou reprovação, tá? Aquilo lá, tá? Foi a favor do tratamento do problema. Então eles decidiram que iriam conversar sobre o assunto, porque eram coisas muito diferentes. Muito diferentes. Então, quer dizer que se fosse o contrário, então, se fosse decidir não a favor do tratamento, quer dizer, vamos largar a mão disso e vamos tratar disso aí, né? Certo? Vamos ficar com o então podia ter ficado Sim. melhor do que tem vida. sim, mas a pressão também era grande, porque a gente está falando de um contexto em que as pessoas brigavam e lutavam para que isso pudesse acontecer. Então, tanto que a gente vê que foi um placar apertado. Então, é claro que a gente vê que aqui tem questões políticas também. Porque o que acontece? Igual eu falei agora há pouco, nesse contexto a igreja está ligada ao Estado. Então, a igreja faz parte da política diretamente. Então, não era somente uma questão religiosa, era também uma questão política. Então, por isso que alguns não queriam nem conversar sobre o negócio, porque ia dar problema. Então, durante 7 meses foram realizadas 154 sessões formais. Então, deu pano para manga? E muito. Se reuniram por 7 meses. 13 teólogos arminianos, liderados por Simão, o episcopo, fizeram o possível para atrasar os trabalhos do sínodo. Olha só a artimanha dos caras. Os caras começaram a complicar o início da reunião. Porém, seus esforços foram insuficientes, e da liderança de Johannes Borgman, os arminianos não foram aceitos. É claro que aqui a gente está falando de uma forma bem geral, houve muita crise aí, muita coisa que aconteceu, mas ao final de tudo, os arminianos não foram aceitos. Então, o cânone de Dort ele surge para reforçar a decisão desses homens. Então, depois disso, o cânone foi desenvolvido, rejeitando totalmente o protesto. Porque o que acontece? Quando, na nossa igreja é assim também, quando eu tenho um documento, eu preciso aprovar ou não esse documento, e ele precisa ser comunicado. É assim que funciona. Então, nesse contexto não é diferente. Então, depois disso, o cânone foi desenvolvido, rejeitando totalmente o protesto, estabelecendo assim a doutrina reformada dos pontos debatidos à luz da Bíblia. Então, o cânone de Dort ele nasce exatamente em uma rejeição ao documento dos arminianos, que é o protesto. Mas aí eles criam uma confissão para eles também. Exatamente.
não é bem uma divisão, né? Na verdade eles acabaram construindo uma nova identidade, uma nova doutrina, das quais eles já criam. Sim, é forte, é forte. Isso está dentro das igrejas batistas, isso está dentro das igrejas católicas, isso estão nas igrejas de forma... E vou falar uma coisa para vocês, a gente tem que ter muita sensibilidade e muita destreza, porque senão isso entra nas igrejas presbiterianas de forma muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. É um cuidado que a gente precisa ter. Então, a conclusão dos pontos foi: agora então nós tínhamos lá os 5 pontos. Lembra? Então a conclusão dos cânones de Dort foi: eleição incondicional e a fé são dons soberanos de Deus. Ponto. Segundo, mesmo a morte de Cristo sendo suficiente para expiar os pecados de todo mundo, sua eficácia está restrita aos eleitos. Uma coisa que nós precisamos entender a respeito da eleição e da abrangência do sacrifício de Cristo é que o sacrifício de Cristo ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Ou seja, ele não é para todos, ele é para um grupo de pessoas, dos quais a Bíblia chama de eleitos ou escolhidos. Então, por mais que a obra de Jesus fosse suficiente para salvar todo mundo, ela salva alguns. Tá? Hoje talvez seja simples aqui nesse contexto que nós estamos aqui a gente falar sobre isso, né? Mas ali foi tenso. Terceiro, o que eles fizeram? Eles juntaram o artigo 3 e o artigo 4. Então, a 3 e a 4 estavam juntas e afirma que todas as pessoas são tão completamente pervertidas e corrompidas pelo pecado que não podem exercer o livre-arbítrio em favor da sua salvação. Então, ali eles anularam a 3 e a 4 de forma muito objetiva, de forma muito clara. Então, o quarto ponto que fala sobre assim, Deus graciosamente preserva o redimido para que ele preserve até o fim, muito embora eles possam ser atribulados por muitas fraquezas, à medida que buscam afirmar o seu chamado e a sua eleição. Então, aqui nós estamos diante do quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Tá? É a tulipe, né? Nós temos hoje formado, né, a tulipe, que são os 5 pontos calvinistas. Então o quinto ponto vai dizer exatamente o que está aqui, que é Deus que preserva, e quando Deus preserva não há nada que possa mudar essa história. Nós vemos isso biblicamente lá em Filipenses 1,6, que diz o quê? Portanto, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, isso está garantido. Paulo diz também que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, uma vez salvo para sempre. Não há nada que tire isso de nós. Então, aqueles que Deus escolheu, quando? Antes da fundação do mundo, eles serão salvos? Sim. No tempo de Deus. Então o impacto e a abrangência desses cânones são únicos, pois desempenharam um papel judicial. Por ter seu foco nos 5 pontos doutrinários, esses cânones são limitados. Então o que acontece? Lembra dos outros que nós vimos as doutrinas que eles ensinam? Os cânones de Dort, eles se limitam a falar sobre esses 5 artigos, ou esses 5 pontos. Então, por isso, ela é limitada neste sentido, tá? De abrangência de assunto, não de conteúdo, tá? Porque ela vai falar exatamente sobre aqueles 5 assuntos que foram controversos. Então, ao todo, os cânones de Dort têm 59 artigos de exposições e 34 rejeições de
de erros. Então, ao mesmo tempo que eles colocavam o ponto contrário, eles refutavam os outros pontos. Então eles diziam assim: isso está errado, por quê? Por causa disso, disso, disso. Então isso é uma refutação. Então era muito comum, naquela época, eles refutarem, eles rejeitarem. Então é muito comum nós olharmos para esses documentos, e você vai ver aí no material de vocês vão ver assim: rejeitamos isso, isso e isso, cremos nisso, nisso e nisso, apoiamos isso, isso e isso. Então, essas rejeições, elas são exatamente isso. Eles afirmarem que nós rejeitamos isso. Sabe, irmãos, olhando para os nossos dias, muitas vezes a gente ouve algumas heresias e a gente simplesmente não concorda. A gente precisa tomar cuidado para que isso, de forma sutil, entre no nosso coração. Nós precisamos rejeitar. Tá? Agora, como é que eu descubro se isso está errado ou não? Como que eu descubro se é uma heresia ou não? Exatamente, olhando para a Bíblia. Quando a gente olha, por exemplo, para os caixas de bancos, vocês sabem como que eles são treinados para identificar as notas falsas? Conhecendo a verdadeira. Então, conhecendo a verdadeira, todas as outras são falsas. Então, nós precisamos conhecer a verdade para que possamos o quê? Rejeitar e refutar as heresias. Senão a gente acaba caindo nesses erros. Então, são a única forma de unidade escrita por uma assembleia eclesiástica. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas toda vez que vocês verem essa palavra eclesiástica, ela está falando da igreja, tá? E que representou o ponto de vista de todas as igrejas reformadas daqueles dias. Então serviu para quê? Serviu para a união da igreja, serviu para a comunhão. Agora todo mundo pensa o quê? A mesma coisa. Agora nossa fé é a mesma. Nós cremos da mesma forma. Então, ele serviu para tudo isso. Depois disso, eles se uniram em um culto de ações de graças para louvar a Deus pela preservação da doutrina da graça soberana entre as igrejas reformadas. Olha que coisa interessante. Depois que eles concluíram todo o trabalho, o que eles fizeram? Um culto. Eles cultuaram a Deus, porque eles estavam agradecendo pelo quê? Preservação da doutrina. Olha que coisa fantástica vindo dessas pessoas. Eles terminaram todo o quebra-quebra lá, e aí eles não foram para casa. Eles se reuniram e prestaram culto a Deus, agradecendo porque Deus preservou a doutrina, não por ser a doutrina reformada, mas a doutrina bíblica, a doutrina da graça soberana. E o agradecimento deles estava por quê? Porque Deus havia preservado entre as igrejas, que é o lugar onde Deus preparou para que tudo isso fosse pregado, para que tudo isso fosse falado. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Nós vamos ter um intervalo agora. Já chegou, né? Então tá. Nós vamos ter um intervalo agora, irmãos. E aí você vai poder então tomar um café, tomar um lanche ali, tomar uma água. E a gente retorna, agora são 15 para as 5. A gente retorna às 5 horas. Aí a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto.